Tiago 2,14 diz assim, ó: a fé sem obras é morta. É o texto, é o título, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com o efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Graças nós te damos, Senhor, pela sua palavra, que ela venha de forma revelada e com a unção do teu Espírito possa produzir, Senhor, em nós todo o propósito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Repreendemos nessa hora como a igreja do Senhor Jesus, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus, a todo espírito roubador da tua palavra, a tudo quanto se levanta contra o conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, aqui o apóstolo Tiago, ele é usado por Deus para dizer que a fé que salva uma pessoa não é a fé que leva aquela pessoa somente a confessar Jesus como seu Salvador, ou até mesmo declarar que Jesus é o Senhor. A fé que faz uma pessoa crer no coração que Jesus ressuscitou de entre os mortos e realmente é confessada, né? Dizendo: eu creio que Jesus ressuscitou de entre os mortos e Jesus, a partir deste dia, é o Senhor da minha vida. Este é o primeiro passo de uma expressão de fé, de uma confissão de fé, mas que precisa ser acompanhada de uma transformação que vai mudar a vida daquela pessoa. Deus não está só interessado numa confissão de fé, Deus quer uma mudança de vida. Deus quer uma transformação dos nossos pensamentos, das nossas palavras e principalmente das nossas atitudes. Então preste atenção no que Tiago está dizendo. A simples confissão de que Jesus é Senhor não salva. Se todas as pessoas que vieram na igreja El Shaddai nesses 22 anos, que confessaram Jesus com lágrimas nos olhos aqui na frente, estivessem aqui hoje, nós estaríamos fazendo 5 cultos aqui talvez, ou talvez tivéssemos que estar lá no ginásio de Ibirapuera fazendo 3 cultos. Por quê? Porque as pessoas vieram, elas ouviram a palavra, elas confessaram Jesus, e glória a Deus, eu sei que muitas delas estão em outras igrejas, em outros ministérios, porque o reino de Deus, ele é governado por Deus, e Deus usa as pessoas e leva as pessoas aonde Ele quer, e todos que foram realmente transformados no seu espírito, que foram feitos novas criaturas, estão no reino, são filhos de Deus,
e estão servindo ao Senhor em algum lugar. Embora exista a triste realidade também de que muitos estejam desviados. Mas a gente precisa entender bem as coisas, até porque nós fomos chamados para sermos líderes. E quem é líder tem que ensinar o que é correto. Quem é líder tem que mostrar às pessoas a verdadeira fé, tem que pregar um evangelho verdadeiro. Por quê? Porque se o evangelho não for verdadeiro, a transformação que a pessoa deseja também não será. Dá para compreender isso? Muitas vezes as pessoas vêm em busca de poder de Deus, de milagres, mas para que essa fé reproduza milagres, para que essa fé produza os resultados que as pessoas querem, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser genuína, que não está apoiada só, uma fé genuína, que não está apoiada só numa simples confissão. Então presta atenção, são dois aspectos aqui. A primeira é, uma simples confissão não salva. Não adianta a pessoa vir aqui falar que Jesus é o Senhor da vida dela, mas isso ser da boca para fora. Isso não trazer para ela arrependimento, isso não mudar a mente dela, isso não gerar na vida dela sede por Deus, nem tampouco arrependimento do pecado, mudança de atitude, né? E também, assim como uma simples confissão não salva, também só com boas obras não podemos ser justificados. Ou seja, tem gente que está aí no mundo fazendo caridade, porque quer ficar bem na fita com Deus. Tem gente que está lá, debaixo do viaduto, dando comida para os pobres, fazendo uma porção de coisas que a gente, graças a Deus, também faz, né? Socorrendo os necessitados, mas com uma tentativa de justificar-se diante de Deus. Só que preste atenção como é necessária a fé da confissão verdadeira, genuína, sincera, e as obras. Assim como só a confissão não resolve, também só as obras não justificam o homem, porque boas obras não têm o poder de libertar o homem do poder do pecado e da morte espiritual. Amém? Para uma pessoa poder ser realmente salva, transformada em nova criatura, receber a vida do Espírito Santo nela, o fruto do Espírito Santo nela, ela precisa confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, com arrependimento. Ela precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, que não acontece na mente, acontece no espírito, acontece no coração. Amém? Então, entenda isso. Essas pessoas que estão aí fora, né, tentando fazer caridade, fazer boas obras, né, tentando se libertar do pecado, isso não é possível. Eu vou dar um exemplo para você. Não adianta nada um bicheiro, um traficante, uma pessoa que vive no pecado, bebendo, se drogando, ir lá na comunidade, fazer boas obras, dar dinheiro lá para os pobres, ajudar as pessoas que estão lá necessitadas. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo, não é por amor aos pobres, não é pelo desejo de querer ajudar ninguém, é na verdade pelo intento, pela intenção de aliviar sua consciência, de se sentir perdoado, porque sabe que de outro lado está fazendo mal para si, para sua família e para outras pessoas. Dá para compreender isso? Está claro isso? Então, a única chance do homem libertar-se do pecado é ele depositar a sua fé no Senhor Jesus e fazer de Jesus, de fato, um Senhor, né? Jesus diz uma frase num momento, dizendo: vós me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando. Ou seja, não adianta a confissão, não adianta chamar Jesus de Senhor, é preciso que haja uma conversão do nosso coração aos pensamentos de Jesus, às vontades de Jesus, aos mandamentos de Jesus, porque quem é Senhor, Ele não vai só pedir coisas e dar sugestões, Ele vai dar ordenanças, Ele vai mandar os seus servos fazerem coisas. Amém? Olha o que é importante para a gente poder entender como essa relação com Jesus, ela é fundamental. 1 Timóteo 2,5 diz assim, ó: há um só Deus e um só mediador, há um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que ele diz Jesus Cristo, homem? Para se referir ao Filho de Deus que veio a este mundo em carne, que nasceu na terra, gerado do ventre de Maria,
concebido pelo Espírito Santo, né? O pai de Jesus não era José, o pai de Jesus era Deus, era o próprio Espírito Santo, que fez Maria conceber miraculosamente. Maria foi fecundada no seu ventre pelo Espírito Santo de Deus. E gerou quem? Gerou Jesus, que não é só Salvador. Quando a gente fez a prova da escola de líderes, uma coisa que tirava um pontinho dos alunos lá na minha avaliação, é porque na hora de fazer o apelo, o convite para aceitar Jesus, para as pessoas aceitarem a Cristo, eles diziam assim: faça agora comigo uma oração, recebendo Jesus como seu Salvador. Isso está errado? Não, não está errado, mas na verdade a Bíblia não diz que ninguém é salvo quando aceita Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que alguém é salvo quando crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos e o confessa como Senhor da sua vida. E essa confissão deve ser seguida depois de uma transformação, produzida não pela pessoa, mas pelo Espírito Santo nela. Se de fato ela recebeu o Espírito Santo, então seus pensamentos vão mudar, seus apetites vão mudar, suas atitudes vão mudar. Por quê? Porque houve de fato uma mudança dentro de você. Então olha como isso aqui joga por terra aquela ideia de que há muitos caminhos que levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não é a verdade da palavra de Deus. Essa não é a verdade de Deus. Essa verdade é uma verdade que engana aos homens. Por quê? Porque 1 Timóteo 2,5 é categórico, é muito explícito. Ele diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, o que é que nós pregamos hoje? Um Jesus, Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, ensinou a verdade, a justiça do reino aos homens, e não só ensinou essa verdade para todos, mas também deu, através da sua própria vida na cruz, através da sua morte na cruz, Ele deu a todos a oportunidade da salvação. Como essa salvação vai alcançar as pessoas? Através da nossa pregação. Amém? Preste atenção numa coisa. Essa semana, na Faculdade de Teologia, uma coisa muito interessante foi falada ali, que talvez eu nunca tinha pensado e talvez você também não. Hoje o IBGE, todos os institutos de pesquisa aí dizem que os cristãos no Brasil já são mais de 30% da população, né? Todas as vezes que foi feito um censo e se tentou chegar num número, dizer até 2015 vai ter 25 mil, sempre isso foi ultrapassado. Por quê? Porque o Evangelho está sendo pregado, porque o Espírito de Deus está se movendo sobre o Brasil. E ainda que o Brasil esteja vivendo dificuldades, uma crise por conta da sua condição espiritual, da sua condição social e política, o Espírito de Deus está se movendo para transformar esse caos em algo semelhante àquilo que a Bíblia diz. O Brasil tem um chamado para ser uma nação de avivamento. Amém? Uma nação santa que vai glorificar a Deus através da sua vida, através da sua história. E isso testifica muito para mim, porque a Bíblia também diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se a gente está vendo tanto pecado, tanto roubo, tanta corrupção, tanta barbárie, tanta pizza, pode ter certeza que vai vir muita graça, muita unção, muitas bênçãos, muita ordem, muita disciplina, muita salvação, muita transformação e um avivamento poderoso e sobrenatural. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre a nossa nação. Glória a Deus. Então, o que eu acho que eu me perdi aí quando eu falei disso, eu enveredei por uma fala profética e acabei esquecendo, porque eu tinha entrado nesse veio aí. Mas vamos aqui, ó. O apóstolo Tiago está aqui ensinando que há cristãos vivendo um cristianismo equivocado, por estar baseado só em palavras, mas na vida deles não há atitudes. Há pessoas que dizem: eu creio na palavra de Deus, mas as suas atitudes não correspondem ao que elas dizem. Exemplo, né? Preste atenção, que crédito tem uma pessoa que fala uma coisa para você, mas depois a atitude dela é diferente? Um encanador, começou a sua pia, tem um vazamento embaixo no sifão. Você não é encanador, você não entende nada disso. Eu sou assim, eu não gosto de mexer no que eu não sei, principalmente eletricidade, porque eletricidade dá choque.
Então eu não vou consertar chuveiro, eu não vou mexer em encanamento na minha casa, em válvula de descarga, porque tem gente que tem essa unção de MacGyver, tipo o Ricardo Bessa, vassourão que deixou de ser vassourão, né? Tem gente que tem essa habilidade, eu não tenho. Então o que você faz quando um cano começa a pingar na sua casa, uma válvula começa a vazar? Você chama o encanador. E o encanador fala assim para você: fica tranquilo, seu Fábio, segunda-feira eu vou estar lá. Você espera segunda de manhã, você espera segunda de tarde, o cara não vem. Você liga para ele na terça-feira: pô, esperei você. Não, é que eu tive uns problemas aqui e tal, teve uma emergência, a caixa da minha casa aqui estourou, tive que consertar. Amanhã eu vou, amanhã cedo o senhor pode me esperar que eu estou aí. O cara não vem de manhã, não vem de tarde, não vem de noite. Você vai deduzir o quê? Este não é um encanador, este é um enganador. E assim, existem muitos cristãos se enganando, querendo enganar seus líderes, querendo enganar seus irmãos na fé e querendo enganar Deus, o que é impossível. Porque, queridos, as nossas obras, o que a gente fala, é automaticamente conferido pelo céu com aquilo que a gente vive. E o que nos respalda com a graça de Deus, com a unção de Deus, não é o que a gente fala, não é o que a gente promete, sim aquilo que a gente faz. Olha, um outro exemplo aqui, dessa mesma natureza. Deixa o exemplo para lá. A verdadeira fé une a confissão às boas obras. Ou seja, é necessário uma fé com obras. Amém? A sua fé tem que ser sucedida de uma atitude. O que você fala precisa coincidir com aquilo que você faz. Quando a confissão se une à atitude, há um fruto dessa união, chamado transformação, tanto de pessoas como de circunstâncias ao nosso redor. Eu quero que você entenda que esse evangelho fictício, onde a pessoa diz eu te amo, mas ela não faz nada por você, ela não te ajuda no que você precisa, ela não tem compaixão de você, é um engano, né? Então, prestem atenção numa coisa: a fé não é um elemento de alienação, né? Tem muita gente que pensa que quando a gente aceita Jesus e a gente se converte num cristão, nós estamos vindo para a igreja para nos aliviarmos das tensões da semana, que nós estamos vindo aqui ser inebriados, nós estamos aqui vindo para talvez anestesiar nossa consciência, nos alienarmos dos problemas que vão surgir de novo na segunda-feira, mas não é. Você vem aqui para receber de Deus as respostas, as estratégias, a capacitação na fé e no poder de Deus para enfrentar todos esses problemas pela fé na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e vencê-los todos, porque a Bíblia diz: qual é a fé que vence o mundo, senão aquela que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Você tem uma fé que tem utilidade na sua vida. A fé te foi dada para a transformação da sua própria história e para a transformação da história daqueles que estão ao seu redor. Então quero te dizer, a fé vigorosa que Deus está te dando, ela vai transformar a sua vida numa vida melhor, ela vai transformar numa vida melhor a vida de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Quem recebe isso em nome de Jesus? Dá um aplauso ao Senhor. O versículo 15, meu Deus, o vento mudou tudo aqui, já estou em 1 João. Senhor da glória, e agora? Tiago, voltei, está aqui. O versículo 15 e 16 diz assim, ó: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Então, preste atenção numa coisa, né? A verdadeira fé, ela exprime um amor exercitado através de atitudes. Por exemplo, falar de Jesus para um drogado aí na rua, é lindo, você se sente um evangelista. Mas não basta só falar de Jesus para ele. Não basta só levá-lo a confessar Jesus. Você tem que pensar no pós-confissão, que é o quê? Ver o que essa pessoa está precisando. Ela precisa de roupa, ela precisa de alimento, ela precisa sair da rua, ela quer ir para uma clínica de recuperação, ela vai querer fazer um tratamento
de desintoxicação, de libertação, né? E aí você não vai fazer isso sozinho. Nós fazemos esse tipo de coisa como igreja. Uma das coisas que o Ministério Social da igreja faz é, tirando as pessoas da rua, oferecer a elas a oportunidade de estar numa clínica de libertação da dependência química. Depois tem uma casa alugada para a igreja, chamada Casa do Oleiro, que é dirigida pelo pastor César Kist, pelo César, que mora lá na casa cuidando dos meninos. E qual é o trabalho dessa casa? Ressocializar as pessoas, não só transformar as pessoas, essas pessoas que voltam da clínica, num discípulo de Jesus, fazendo ele ter vida com Deus, fazendo ele fazer parte da igreja, como também devolver ele à família, reconciliar ele com a família, né? Fazer a família acreditar que essa pessoa realmente mudou. Porque uma pessoa que envereda profundamente no caminho das drogas, ela destrói todos os relacionamentos, ela destrói a sua família. A família não quer nem ver mais a pessoa, de tanto problema que ela causa. Quando a pessoa vai embora, quando a pessoa vai para o mundo, para a rua, a família fala, meu Deus, graças a Deus, fomos livres. Mas na verdade a pessoa, o pai, a mãe, os irmãos não querem se livrar da pessoa, elas querem se livrar do problema. E o problema, graças a Deus, fica lá nas águas do batismo. O problema, graças a Deus, fica lá na clínica, quando há arrependimento, quando há uma conversão sincera. Então volta um novo homem, volta uma nova pessoa. Mas isso não foi o resultado só de uma confissão. Isso foi resultado de amor dedicado a essas pessoas, do ensino da palavra de Deus, de uma ação efetiva de consolidação, onde muitas vezes o Clécio, o Maurão, os meninos aí pegam os rapazes que estão na rua, debaixo da ponte. Tem vários casos aqui, queridos, já de pessoas transformadas, libertas da moca aqui, ó, dos vaus aqui da moca, e põe no carro, cheirando mal, e vai para a clínica, e chega lá para tomar banho, para ser transformado. E Deus realmente, pelo seu poder, restaura a vida das pessoas. Mas isso não é fruto de uma confissão, nem de uma palavra nossa que diz, vai em paz, viu meu querido, agora você aceitou Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe, vai com Deus que agora Jesus vai cuidar de você. Jesus quer transformar esse mundo, mas é através de mim e através de você. Você quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Todo o aplauso aqui é para Ele. A verdadeira fé, por que eu estou dizendo a verdadeira fé? Porque tem umas vãs filosofias sendo pregadas aí agora. Tem umas filosofias aí de que Deus faz tudo, que você não precisa fazer nada. E eu quero declarar para você, no poder do Espírito Santo, quem está pregando isso é um falso profeta. Quem está declarando esse tipo de evangelho, de que Deus vai fazer tudo e você não precisa fazer nada, você não precisa mudar, você não precisa buscar, você não precisa crer, você não precisa trabalhar pela sua própria vida e pela sua própria fé, a pessoa que está pregando esse evangelho para você é um enviado do mal. Porque o verdadeiro evangelho fala de uma fé com obras. Uma fé onde Deus faz milagres, mas o homem entra com a fé. O homem entra com o tempo. O homem entra com a disposição. O homem entra com a busca. É um evangelho de prosperidade? É. Quem produz a prosperidade? Quem faz os milagres para derramar da prata e do ouro? Deus. Mas o homem entra com o quê? Com a semeadura, com o desprendimento material, com a generosidade do seu coração, com o investimento na obra de Deus. Porque hoje aqui vão ter pessoas sendo salvas. O que está financiando essa salvação dessas pessoas? O seu dízimo, a sua oferta. Graças a Deus pela sua fidelidade, pela sua generosidade. Porque essa fidelidade e generosidade que a Igreja El Shaddai tem, que eu sei que nós vamos ganhar muito mais vidas para Cristo, resgatar muitas famílias e realmente transformar o mundo ao nosso redor. Queridos, às vezes Deus dá uma corda assim na igreja, levantando um João Dória. Presta atenção, eu não estou fazendo apologia de uma pessoa, mas estou falando da atitude dele. Eu não estou falando dele, eu estou falando das obras dele. Ele está arregaçando a manga, ele está pegando um rolo de pintura. E muitos que não fazem nada, mas têm a linguinha afiada para criticar, já se predispõem a dizer assim, ah, isso é marketing. Tomara que não seja. Porque ele, como um governante, está fazendo aquilo que os governantes que estão lá em Brasília não estão fazendo, que é dar o exemplo. Se ele está vestindo um macacão, se ele está trabalhando para conservar a cidade, sabe o que ele está fazendo através disso? Ensinando para todos nós
que isso é dever meu, isso é dever seu. Quando você sai do culto, não deixa um monte de lixo aí debaixo da cadeira, não. O copinho de água que você consumiu, o lencinho que você usou, pegue, amassa e passe ali, ó. Tem um baita de uma lata de lixo ali e jogue. Por quê? Porque muito... Pode aplaudir Jesus. Porque muitas vezes a gente vem aqui e, como disse outro dia, uma pessoa aí que estava brava na internet aí. O pastor André Valadão, ele recebeu o Deltan Dallagnol lá para dar um testemunho, para falar, pregar lá na igreja da Lagoinha. O povo levantou e foi embora e ele ficou muito bravo. Ele falou, vocês foram muito mal educados, essa pessoa está sendo usada para transformar o Brasil. E ele tinha razão, né? Ele está certo no que ele está falando, embora ele tenha ficado irado com aquilo, estava nítido assim, que ele estava muito nervoso, muito bravo com o rebanho, né? Mas assim, realmente, às vezes Deus precisa levantar pessoas que estão lá fora para mostrar para nós o exemplo que nós deveríamos ter. E eu quero dizer para você que essa fé com atitudes, onde eu cuido de mim mesmo, onde eu cuido da minha saúde, onde eu cuido da minha família, onde eu cuido da minha casa, essa é a fé verdadeira. É essa fé que atrai a glória de Deus, essa fé que é espiritual. É essa fé que vai produzir milagres na sua vida. Porque sabe quando é que Deus vai te dar um carro novo? Quando você cuidar bem do carrinho velho que você tem. Não deixar ele todo amassado, não deixar ele todo enferrujado, todo batido, sujo, escrito no para-brisa, Deus é fiel. Eu já vi gente dizendo, Deus é fiel, mas ele não é, porque que estado que está esse carro aí? Ele não cuida nem do carro? Você consegue compreender? Então, do que Deus está falando conosco hoje? Dessa fé verdadeira, onde eu vejo uma coisa que precisa ser transformada, e eu sou elemento dessa transformação. Hoje, por que a gente está nesse templo aqui? Porque Deus, graças a Deus, me deu essa fé, de ver as coisas, e vê-las transformadas. Assim foi com o templo do Ipiranga. O templo do Ipiranga era um barracão velho de fábrica, todo sujo, enferrujado, caindo nos pedaços. E pessoas que entraram lá na minha frente, quando estava lá a placa de aluga, se disse assim, esse lugar não pode ser a igreja, esse lugar está horrível. Eu disse, não, esse lugar vai ser a igreja, porque nós vamos transformar esse lugar horrível numa coisa linda. E o templo do Ipiranga serviu para nós lindamente durante muitos e muitos anos. Vamos dar um aplauso a Jesus? Quando a gente chegou nesse aqui, sabe o que era isso aqui? Isso aqui era um monte de terra e barro. E o proprietário falou assim, quer fazer um acordo, quer fazer um contrato para a gente construir uma igreja aqui, um templo aqui? Eu construo o prédio, vocês fazem o acabamento. Eu sabia que isso ia me custar trabalho, esforço, fé, né? Coragem, porque você encarar diante um desafio de pagar um aluguel de 105 mil reais, mais 15 de IPTU, 120 mil, depositando a confiança só na doação das pessoas, dependendo só da generosidade das pessoas. E se as pessoas não gostassem daqui? E se as pessoas não quisessem vir aqui? E se as pessoas não entrassem comigo nesse sonho? Mas a fé, ela influencia tudo ao redor. E quando Deus acha um homem com fé, Ele pega a fé desse homem, multiplica e faz nascer fé no coração das outras pessoas. Amém? Graças a Deus, a fé de vocês, a capacidade que vocês como rebanho têm de sonhar, é o que tem permitido a gente construir isso aqui, ó. E de pouquinho em pouquinho a coisa está andando, ó lá, ó a terra lá no jardim, ó. Daqui a pouco, o que era um buracão lá, ó, já vai ser um jardim lindo lá fora. Você vai olhar aqui e vai ver as flores, né? Vai ver uma árvore linda, iluminada, um ipê roxo que eu comprei. O que é isso? Isso é uma fé que não é só falar. É uma fé que é trabalhar, que é suar, que é investir, que muitas vezes é renunciar, que é lutar contra circunstâncias adversas. Fizemos tudo que fizemos no ano da crise. O que a gente não vai poder fazer no ano que não é mais o ano da crise? Eu quero deixar claro, eu faço separação pelo poder do sangue de Jesus entre tudo que você viveu em 2016 e tudo que você vai viver em 2017. Ó, vou te dar um aviso, nós já estamos no dia 12 de fevereiro. Se você não percebeu ainda, o ano de 2016 acabou. Você foi tirado da crise por Jesus.
Não é momento de crise, é momento de avançar pela fé. E uma fé com obras. Uma fé onde nós vamos avançar, ganhar vidas, trabalhar, prosperar, conquistar e realizar a vontade de Deus no poder que Ele mesmo nos dá. Amém? Eu tenho que acabar agora, mas dizendo assim, ó, a verdadeira fé sempre envolverá o homem. Não é só Deus que faz as coisas, o homem tem a parte dele para fazer. A verdadeira fé sempre nos custará alguma coisa. Querido, uma coisa que não custa nada, não vale nada. Então essa fé só de boquinha aí, essa fé que só Jesus é o Senhor, Jesus é meu Senhor, eu sou salvo, eu sou crente, mas não faz nada, não busca Deus, não ora, não dizima, não oferta, não tem compromisso com a igreja, não sabe nem quem é seu pastor. Essa fé não produz nada. Essas pessoas estão num engano terrível e quando chegar no fim de tudo elas vão levar um susto. Sabe por quê? Olha o que está escrito aqui em Jeremias 17. Às vezes a gente fica dormindo e pensa que Deus está dormindo também. Mas não está não, olha aqui, ó. Jeremias 17, 9. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele sabe o que passa dentro de nós, ele sabe até o que a gente pensa. Mas não, ele não é um carrasco, nem um espião. Ele é alguém que conhece os nossos pensamentos e ele quer mudar os nossos pensamentos para pensamentos bons. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo as suas obras, segundo o fruto das suas obras, está escrito, Jeremias 17, 9. Eu esquadrinho os corações, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Uma fé vivida com obras também está ligada à vida eterna. Olha o que está escrito aqui em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, é Jesus quem está falando isso, porque vem a hora em que todos os que se acham em túmulos, é depois que já morreu, túmulo é para quem já morreu. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham em túmulos ouvirão a sua voz, ouvirão a voz de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem, os que tiverem praticado boas obras, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Muitos na vinda de Jesus Cristo ressuscitarão, mas o fato deles ressuscitarem não quer dizer que todos vão ganhar o céu. Muitos vão ressuscitar somente para serem julgados segundo as obras que tiveram. Qual é, para a gente encerrar agora essa palavra, o significado dessa mensagem para nós hoje? O que Deus está querendo falar conosco? Queridos filhos da Igreja El Shaddai, individualmente, Deus fala com cada um aqui hoje, e coletivamente, nós como família da fé, como igreja. 2017 é um ano de oportunidade para que nós sejamos restaurados e restituídos de tudo que sofremos e perdemos em 2015 e 2016. 2017 é um ano onde Deus quer derramar abundantemente da sua graça, mas sempre essa medida de graça, ela está relacionada a uma medida de fé nossa. E a nossa fé em 2017 tem que ser uma fé com obras. Tem que ser uma fé que não só de boca vai remover montanhas, mas é uma fé que vai remover você da sua casa para o culto de domingo, que vai remover você do seu conforto, do seu descanso na terça-feira à noite para ir levar uma pessoa na reunião de consolidação. É incrível, a gente entra no mover, a gente ajusta o nosso foco, nosso coração começa a se encher de alegria. Queridos, essa semana, por esse processo de me voltar para os novos, da gente começar a falar de novo em ganhar vidas e em consolidar discípulos, eu ganhei 2 pessoas para Jesus dentro do táxi do Uber. Ganhei um motorista de Uber e um motorista de táxi. Choraram. Pastor Fred viu um dos que foi o primeiro que foi salvo, que era o motorista do Uber. O primeiro, já liguei para ele ontem e falei, terça-feira vamos na reunião, hein? Não, vou com o senhor, apóstolo, estou preparado para ir, estou precisando disso. O outro falou assim, onde é a sua igreja?
eu quero conhecer essa igreja, porque esse aí eu simplesmente contei meu testemunho. Eu falei assim, terça-feira tem uma reunião e eu vou estar lá com vocês. E amanhã vou orar por eles, amanhã vou ligar para dar um bom dia para cada um, porque a minha fé é de que Deus me permitiu falar de Jesus para esses homens, mas a minha obra é ligá-los, é ligar eles, telefonar para eles, para dizer que eles vão ter uma segunda-feira abençoada, porque se eu estiver com eles no domingo, na segunda e na terça, eles vão estar comigo, amém? Se eu estiver com eles no domingo e na segunda, através de uma oração, através de um telefonema, na terça eles vão estar comigo, amém? Então, a fé é essa. Qual é a proposta de Deus para nós? 2017 vai ser um ano maravilhoso, quem recebe? Mas vamos viver em 2017 o evangelho da atitude, a atitude de orar. Tem orações aqui de manhã e orações à noite. Saia da zona de conforto. É uma vez por semana. Vem para a oração das 6. Parabéns aí os que estão sustentando a oração do sábado. Estou me regozijando com as fotografias. Tinha uma multidão aqui orando sábado. Glória a Deus, entramos no mover de avivamento. A oração move a poderosa mão de Deus, então a gente precisa orar. A atitude de cuidar da saúde. Querido, um bem precioso que você tem é a sua saúde. Tem gente que só pensa em trabalho, só pensa em dinheiro. Mas se pifar a tua saúde, você não trabalha. Se pifar a tua saúde, você não ganha dinheiro. Então vai ver como é que está o teu colesterol, vai fazer um exame de sangue lá no Patos. Pede ajuda, se você não tem dinheiro, para o Ministério Social. Dr. Paulo é doido para fazer projeto, para ver como é que está a saúde da igreja, né? Cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Tem goteira, vamos tirar a goteira. Está com dívida, vamos renegociar a dívida, né? Vai dar um passo de fé, entra lá no banco, limpa o seu nome. A Bíblia diz, mais vale o bom nome do que os muitos bens. E você não vai limpar o seu nome só com oração. Você tem que orar para Deus te capacitar, limpar seu nome, mas você tem que ter atitudes, amém? Atitude de cuidar de vidas, é 1 mais 1. Agora lembrei o que eu esqueci aquela hora lá. O Brasil tem 30% de cristãos. Se cada um desses cristãos ganhasse mais 3 pessoas para Jesus, o Brasil inteiro estava salvo. Mas por que isso não acontece tão depressa? Porque tem um monte de gente dentro da igreja, de braços cruzados, vivendo o evangelho só da confissão e não o evangelho com obras. Abre a sua boca, fala de Jesus, conta o seu testemunho, não tenha medo. Ore a Deus e peça, Senhor, me dê oportunidades de falar do seu amor e do seu poder. Amém? Eu quero fazer um convite para que você, movido pelo Espírito Santo nesse ano, possa viver um ano maravilhoso. Um ano de muitas realizações. O que só é possível se nós tivermos dentro de nós a vida do Espírito de Deus. Amém? Se realmente uma pessoa tem um encontro com Deus, é impossível que a vida daquela pessoa permaneça como estava. Uma pessoa que realmente ela tem um encontro com Jesus, ela é transformada no espírito, na alma e no corpo. Transforma a vida interior dela e transforma também a vida exterior, porque as coisas ao seu redor vão começar a mudar. Porque um poder de amar, um poder de criar coisas novas, um poder de realizar coisas vai se manifestar na sua vida. E o primeiro passo para a gente viver essa transformação é crer que Jesus veio a esse mundo para nos libertar, para nos salvar da condenação, da morte e do pecado. Amém? Quando nós cremos nesse evangelho que diz que Jesus veio aqui como Filho de Deus, que Ele deu a sua vida por nós na cruz, como preço pelos nossos pecados. Quando nós cremos que Ele ressuscitou de entre os mortos, e nós o confessamos como Senhor. Essa confissão, esse passo de fé, é o primeiro passo de uma caminhada, onde as nossas obras vão mudar, onde a nossa vida vai mudar, e vai mudar para melhor. Quando estamos no mundo sem Deus, fazemos coisas más, mentimos, roubamos, enganamos, traímos, não sabemos amar. Mas quando o Espírito de Deus nos traz a consciência do perdão de Jesus, porque Jesus não quer condenar ninguém, Jesus não quer destruir ninguém, Jesus quer que o homem se arrependa, que o homem se deixe conduzir por Deus. Quando nós, com humildade no coração, nos entregamos a esse amor de Deus,
e realmente permitimos que Ele seja o Senhor das nossas vidas, guiando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, aí uma transformação total, radical e eterna acontece. Amém? Ao mesmo tempo que existem coisas que são dadas de forma instantânea, tem outras que são processuais, são coisas que vão acontecer ao longo do tempo. Então quero te dizer que hoje é um dia preparado para você, onde não a palavra de Jesus prometendo que iria morrer pelos seus discípulos e por você, produz para você uma oportunidade de ser salvo, mas a atitude de Jesus de realmente ter ido à cruz abre para você o precedente nesse dia de você ser perdoado todos os seus pecados, de você ser feita por Deus uma nova criatura. Vai sair a tristeza, vai sair a angústia, vai sair o vazio, vai sair a maldade que existe naturalmente em todo homem, e vai entrar a vida de Deus, a paz, o amor, a sabedoria divina, vai entrar o poder da salvação do nosso Deus. Se existe uma atitude sua de abrir o seu coração e confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Se você quer isso, feche seus olhos onde você está e faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste dia te agradecer pela oportunidade de ouvir a sua palavra, a qual me faz crer que o Senhor veio a este mundo e, como Filho de Deus, deu a sua vida naquela cruz para que eu fosse perdoado de todos os meus pecados. Hoje eu reconheço, Senhor, que preciso do teu perdão e te peço, me perdoe completamente, incondicionalmente, para que eu seja aceito como filho de Deus. Eu creio também que ao terceiro dia, após a sua morte, o Senhor ressuscitou de entre os mortos, por ser o Filho de Deus. E eu te peço, Senhor, que juntamente com o perdão, me seja dada a vida eterna. Toca com vida agora, Senhor Jesus Cristo, o meu espírito, e faça de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, venha habitar o meu coração, me permita viver uma fé com obras, uma fé que transforme a minha vida e transforme também a tudo e a todos que estiverem ao meu redor. Por essas coisas todas eu te agradeço, confessando diante de Deus, dos homens e dos anjos, que a partir deste dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém.